Pode ir. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui novamente para poder transmitir aqui mais um culto. Vocês desculpem aqui o local meio bagunçado, mas por um motivo relevante que foi uma mudança. Mas eu quero convidar os irmãos a prestarem atenção no culto, no estudo que o pastor Hélio vai fazer, que ele vai falar sobre a lei e a graça, vai continuar falando. E nós, assim, desejamos ardentemente que os irmãos possam aproveitar esse estudo, porque é um estudo de grande relevância para a doutrina bíblica, porque ela mostra justamente o caráter do Deus que deu a lei, né? Quais as intenções, e quando Jesus vem com a sua graça, o que ele quis transmitir também. Eu gostaria também que os irmãos nos acompanhassem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos. E eu gostaria de orar para que o Senhor possa abrir nossos entendimentos, para que possamos receber essa palavra genuína, sem preconceitos. Então, irmãos, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui para aprender a tua palavra, Pai. Dê entendimento, Senhor, e unção ao pastor Hélio para que ele possa, Senhor, passar essa palavra para nós. E nos dê, Senhor Deus, entendimento para captar, Senhor, o que tu tens preparado para nós, Pai. Te agradecemos por essa palavra, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo que nós começamos a fazer há 15 dias sobre o amor e a lei, né? E, evidentemente, a graça. Então, queridos, eu queria... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, pôr um pouquinho mais para trás, bastante. Aqui eu tenho que fazer uma parafernália para poder fazer essa gravação, tá? Mas então, vamos lá. Eu dei algumas premissas no culto passado para vocês. E essas premissas, elas são muito importantes para a gente poder entender o contexto daquilo que nós vamos estudar agora, né? E eu queria repassar algumas premissas, porque de repente você pode estar vindo pela primeira vez, ou ouvindo pela primeira vez esse estudo. Esse estudo é realmente um estudo avançado, bastante avançado, sobre as doutrinas do Novo e do Velho Testamento. Bom, pode ser que eu vá falar algumas coisas que talvez você não goste de ouvir e talvez você não concorde, mas tudo que eu vou falar agora está profundamente enraizado na Bíblia. Não há nenhuma intenção nossa de denegrir qualquer religião, qualquer coisa, mas estudar a Bíblia e entender, né? Eu sou pastor da igreja, meu nome é Hélio Piovesan. Nós estamos aqui na região de Interlagos, em São Paulo. A nossa igreja ela é atualmente somente de maneira eletrônica. Os nossos cultos são feitos todos de maneira eletrônica por causa da pandemia. Não somos uma igreja muito grande, somos uma igreja pequena, mas nós queremos estudar o cristianismo em profundidade, tá certo? Em profundidade. E eu convido você a fazer isso conosco, tá bom?
Se você puder ouvir o estudo da terça-feira da semana passada, hoje é dia 21/10/2021. Terça-feira da semana passada eu fiz um estudo bastante importante, inclusive sobre Melquisedeque. Eu falei um pouco sobre Melquisedeque. E esse assunto, ele é um assunto muito polêmico. A história de Melquisedeque, ela é muito difusa, mas ela tem um princípio muito importante, né? Por quê? Porque lá em Hebreus ele usa muito essa questão de Melquisedeque, né? Mas vamos lá. Há 15 dias eu falei sobre a lei e o amor, né? Eu comecei a falar sobre a lei e o amor, hoje eu pretendo terminar. E aí eu dei algumas premissas. A primeira premissa é a finalidade, qual é o fundamento de se ter uma lei. E eu falei isso, né, naquele dia e disse o seguinte, que a lei ela tem por objetivo organizar uma sociedade. Por que nós somos um país? Por que nós temos fronteiras? Por que nós somos uma cidade? Por que nós somos um bairro? Tudo isso está definido em leis. A lei serve para fazer uma organização. Ela também serve para limitar, né? Limitar as atitudes das pessoas. Por exemplo, eu não posso matar uma pessoa, né? Por quê? Porque a lei diz que se eu matar, eu sou obrigado a pagar isso daí. Eu sou obrigado a pagar, eu posso ser julgado e condenado. Então eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não tenho toda a liberdade, né? Eu não posso atravessar um farol vermelho, por exemplo. Porque se eu atravessar um farol vermelho, eu vou ser multado. Eu estou transgredindo a lei. Então, essa é a primeira premissa. Qual o objetivo da lei? É organizar, alinhar, ajustar, lembrar, enquadrar. Esse é o objetivo da lei. Né? Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos que são advogados, então a gente sempre conversou bastante sobre esse assunto. Né? E a lei, ela só subsiste, ela só existe, né, se existir a possibilidade de uma transgressão. Né? Então, por exemplo, a lei ela define que eu não posso passar no farol vermelho. Por quê? Porque se eu passar no farol vermelho, eu posso pôr outras pessoas em perigo. Então, está definido. Eu não posso fazer qualquer coisa. E a lei ela só faz sentido se houver uma previsão de que aquela atitude aconteça. Não adianta eu falar assim, olha, está terminantemente proibido, eu vou lá, faço uma lei dizendo o seguinte, olha, está proibido dar pirueta na lua. Aquele que cometer tal infração vai pegar 15 anos de prisão. Não faz sentido isso. Porque nós não vamos para a lua. E ninguém vai dar pirueta na lua, porque não faz sentido. Então a lei ela precisa ter um significado, ela precisa ter ela precisa ter uma validade, uma expectativa de que aconteça algo para que a lei seja aplicada. Qual é a expectativa de eu dar uma pirueta na Lua? Ou alguém dar uma pirueta na Lua? Nenhuma. Então, para que eu vou fazer uma lei desse tipo? Não é? Tá certo? Então, tá aí. A lei, ela tem por objetivo fazer a orientação, regulamentação ou a punição. Ou a punição. Né? E isso é um princípio básico da legislação. Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar essas definições, essas razões da existência da lei. Tá ok? E lá no Velho Testamento, existe um arcabouço de leis que foi dada a Moisés para que, depois que eles saíram do Egito, eles estavam presos no Egito, escravizados lá, Moisés, no deserto, recebe, então, a lei por ordenação dos anjos, que é o que está dizendo lá em Atos. Atos dos Apóstolos, acho que 6 ou 7, alguma coisa assim. Ele fala que eles receberam a lei por ordenação dos anjos. Está escrito lá. E tem outros textos também. Depois você procura aí, vai estudar um pouquinho. Então, a lei, ela foi dada para Moisés por Jeová. No Novo Testamento, nesse versículo que eu acabo de falar para você, Jeová é tratado como um anjo.
né, por ordenação dos anjos. E não foi um anjo só, foram anjos. Né? A palavra Elohim no Velho Testamento significa deuses. Eloi ou Eloá em hebraico significa Deus. A terminação IM é o plural, como a terminação S para a gente é o plural. Tá certo? No caso de Deus é Zes, né? ES, por causa da terminação de que Deus já tem um S, então você põe um ES, deuses. Então, a questão de semântica. Então, a gente precisa entender que a lei foi ordenada lá para Moisés, pelos anjos, ou por Jeová. Né? E a lei lá no Velho Testamento, ela tem um objetivo claro, a obediência do povo. Ali está definido que o povo tem que obedecer. Né? O objetivo da lei lá é a obediência. Vamos ler? Vamos ler lá? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Né? Só um segundinho que eu... às vezes eu me atrapalho um pouco aqui no computador, mas está aqui. Vamos lá em Deuteronômio 20. Vamos lá em Deuteronômio 20, nós já lemos isso anteriormente, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês, talvez você esteja chegando agora, Deuteronômio 28, perdão. Deuteronômio 28, verso 15. Está aqui, ó. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos os mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno. Está aí, ó. Então, a preocupação aqui do Senhor teu Deus, né, que é Jeová teu Deus, essa palavra Senhor aqui, ela está maiúscula assim por causa da origem da palavra, a semântica da palavra no hebraico. No hebraico, a palavra Senhor, quando está maiúscula assim na tradução, na realidade é Jeová. Então, ó, se não deres ouvido à voz de Jeová teu Deus, ou seja, se não obedeceres à voz de Jeová teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, tá aí. O objetivo da lei aqui é punição. Punição por quê? Porque você tem que ouvir a voz de Jeová, Deus, e cumprir todos estes mandamentos. E se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. É aí que está o detalhe, a punição. Então o objetivo da lei é punição. Então não esqueçam disso, tá bom? Tá bom, muito bem. Eu vou pular algumas coisas do que eu já falei, aí depois você ouve lá, tá bom? Procura no YouTube que você vai achar. Ok. Então, vou voltar aqui para você me ver, tá? Agora, vamos lá. Vocês já ouviram falar do promotor de justiça? Né? Ou procurador de justiça? Você sabe o que significa isso? Todo mundo conhece aqui no Brasil o que é um promotor. O promotor de justiça é aquele sujeito que vai observar o crime cometido, ele vai analisar, vai investigar e vai propor uma pena contra o criminoso. Esse é o objetivo do promotor de justiça. Ele sempre vai fazer isso. O advogado é aquele que defende. Né? Eu falo, não, ó, você está acusando o meu cliente aqui, mas o meu cliente ele fez isso porque ele estava sob um efeito emocional muito forte. Ele não queria fazer isso, percebe? Então o advogado vai defender, vai tentar contornar a situação ou tentar provar até que aquele sujeito não é culpado. Né? Que as evidências são fracas, que as provas são levianas e assim por diante. Então, esse é o objetivo. Então, quem é o acusador? Quem é que faz a acusação? Quem faz a acusação é o promotor de justiça. E aí mora o perigo, porque a palavra promotor de justiça é aquele que promove a justiça. Percebe? Então, veja só.
O promotor, aquele que promove a justiça, ele promove a justiça baseado no arcabouço legal. Então ele vai falar assim, não, você cometeu tal crime, né? Esse crime está previsto na lei tal, número tal, inciso tal, e esse crime eu vou provar pelas evidências, pelas provas. Aí ele vai, apresenta as provas, evidências, e aí acontece que o juiz vai observar tudo aquilo. Aí vem o juiz e fala, não, realmente eu acredito em você, promotor. O sujeito aí cometeu um crime, então vamos aplicar a lei. Então, o promotor de justiça é o cara que vai fazer a acusação. É o, vamos dizer assim, aplicador da lei. Ele é o aplicador da lei. E a gente não pode esquecer que o promotor de justiça, ele é um promotor de justiça para que haja paz. Deu para entender? Então, por exemplo, eu estou em paz. Por quê? Porque eu estou cumprindo o arcabouço legal brasileiro. Eu cumpro. Eu sou uma pessoa que eu cumpro. Por quê? Se eu não cumprir, virá um promotor promover a paz. Percebe? Aí o promotor vem, faz a acusação, tira a minha liberdade, me prende. Por quê? Porque eu sou um perigo para a sociedade e eu posso fazer com que haja alguma perturbação na sociedade por causa da minha presença. Então ele promove a paz. Esses princípios a gente precisa ter em mente toda vez que nós vamos estudar as leis do Velho Testamento. É fundamental, não é? Então nós precisamos tomar alguns cuidados com relação ao que está escrito no Velho Testamento, o que é a lei, a maneira como as coisas são formadas lá no Velho Testamento. Nós precisamos entender um pouquinho dessas questões. Tá certo? Então, nós não podemos esquecer que o aplicador da lei é o promotor. Nós sabemos que o diabo é o aplicador da lei. Né? O diabo, ele fica olhando para a gente. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando quem possa estragar. Ou seja, o diabo está próximo de nós, observando as nossas atitudes. E levando para o juiz acusações a meu respeito. Olha lá, tá vendo? O Hélio acabou de falar uma mentira. A Bíblia diz que não pode falar mentira, a lei diz que não pode mentir. Como é que pode? O Hélio está mentindo, você não vai aplicar a lei. Percebe? Então a gente não pode esquecer que o diabo, olha bem o que eu vou falar. Isso é muito profundo, viu, irmãos? Muito profundo. O diabo é o promotor da paz. Entendeu? É horrível pensar desse jeito. Eu sei que é horrível. Aí outro dia até estava pregando, mas e Jesus não é o promotor da paz? Ele é o promotor da paz, mas não a respeito da lei. Porque nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, lembra disso? Nós passamos da morte para a vida. Isso é importante. Então, veja, por isso que eu falo que o Melquisedeque é o próprio diabo. Né? Por quê? Porque o Melquisedeque, ele é o rei de paz. Né? Então, precisa tomar cuidado aí na hora que você for ler e estudar, lembrar desses detalhes aí. Muito bem. O diabo, então, é o promotor da paz. É horrível pensar assim, mas se a gente for levar em consideração para que serve o acusador, né? O acusador, ele serve para levar até o juiz os crimes cometidos pelo indivíduo, pelo réu. Percebe? E assim ele promove a paz. Tá bom? Jesus promove a paz. Por quê? Porque ele nos tira debaixo da lei. Ele nos tira, vamos dizer assim, do jugo da lei. Percebe? Aí ele promove a paz. Eu fico em paz. Eu estou em paz porque eu estou debaixo da graça. O amor de Cristo. O diabo é o promotor da paz a respeito da lei. Ele é o aplicador da lei. Portanto, ele é o promotor de paz. Mas o objetivo dele é botar todo mundo no inferno. Esse é o objetivo, tá? Promover a paz botando todo mundo no inferno.
Então, aí é que está o amor de Cristo. É nesse aspecto que está o amor de Cristo. Ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Por algum motivo, o Melquisedeque estabeleceu uma ordem. A Bíblia não diz quando isso aconteceu e por que isso aconteceu. A Bíblia diz que existe a ordem segundo Melquisedeque. E Jesus teve que passar pela cruz seguindo a ordem de Melquisedeque. Percebe? Quando Jesus vai para a cruz, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo as definições de Melquisedeque, Jesus vai para a cruz sem pecado. Ora, se Jesus vai para a cruz sem pecado, seguindo a ordem de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque é fraca. Por que ela é fraca? Ela é fraca porque a ordem levou para a morte alguém que não tinha perturbado a lei. Deu para entender? Essa é a questão. Por isso que Melquisedeque é o próprio diabo. Ele é o aplicador da lei, ele é o rei de paz. Rei de Salém. Salém significa paz. Percebe? Então, vamos pensar agora na obra de Cristo, que é o que nos interessa. Né? Eu não tenho mais interesse nas leis do Velho Testamento. Eu não preciso dela. E melhor ainda, eu estou em outra jurisdição. Eu não pertenço mais à jurisdição do Velho Testamento. Ou seja, o alcance da lei do Velho Testamento, ela foi barrada. Então ela não consegue chegar. Imagina que isso aqui é a lei do Velho Testamento. Ela não consegue ficar sobre mim. Por quê? Porque a mão de Cristo é que está sobre mim agora. Eu estou sob a jurisdição de Cristo. Deu para entender? Se você não sabe o que é jurisdição, eu vou te explicar. Por exemplo, aqui no Brasil, se você mata alguém, você vai ser punido, vai para a cadeia e fica preso lá durante 20 anos. Lá nos Estados Unidos é outra jurisdição. Se você matar alguém, você vai para pena de morte. Agora, a jurisdição americana, vamos supor que eu mate alguém, a jurisdição americana pode vir até no Brasil e me levar para a cadeira elétrica? Não pode. Por quê? Porque essa é a jurisdição americana, essa é a jurisdição brasileira. Em que país eu estou? No Brasil. Então, eu estou sob a jurisdição brasileira. Essa daqui, ó, ela não consegue chegar até mim. Percebe? Então, aqui no Brasil, se eu matar alguém, eu vou ser preso, eu vou cumprir a pena durante 20 anos. Lá nos Estados Unidos, em alguns estados, se eu matar alguém, eu vou ser levado à morte. Porque lá eu estou sob a jurisdição americana. Aqui eu estou sob a jurisdição brasileira. Entendeu agora? Por que eu não estou mais sob a jurisdição do Velho Testamento? Por quê? Justamente porque eu aceitei a obra de Cristo e eu me batizei. Então o batismo é muito importante. Quando você se batiza, você sai da jurisdição. Você está avisando no seu batismo, você avisa Satanás. Você avisa o reino das trevas. E diz o seguinte: a partir de agora, eu não estou mais sob a sua jurisdição. A partir de agora, eu estou sob a jurisdição de Cristo. Percebe? E a jurisdição de Cristo é o amor. Né? Nós sabemos disso. Então, meus queridos, nós não podemos ler o Novo Testamento e o Velho Testamento e achar que é uma coisa só. Não dá para fazer isso. Não dá. Jesus fez uma coisa fenomenal. Ele me transferiu da jurisdição da lei para a jurisdição da graça. Então eu não posso falar assim. Ninguém consegue chegar ao Pai usando a lei. Presta bem atenção nisso.
A gente só consegue chegar ao Pai através da jurisdição de Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, estão por mim. E lá em João capítulo 1, verso 12, ele fala assim, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, a partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, e você tem o poder de escolha, você tem o poder para escolher e falar assim, bom, a partir de agora, eu escolho a Cristo. Então, quando você escolhe a Cristo, você deve se batizar. E quando você se batiza, você avisa Satanás, a partir de hoje, eu não pertenço mais à sua ordem, à sua jurisdição. Eu pertenço à ordem de Cristo, à jurisdição de Cristo. Deu para entender? Eu acho essa explicação um tanto quanto interessante. Eu estudei muito para falar isso para vocês. Percebe? Estudei mesmo, até eu chegar a essa conclusão. Mas veja só, vamos falar um pouquinho desse amor. O amor de Cristo, né, e a lei de Jeová. Jesus tem amor, Jeová tem lei. Jesus não tem lei, portanto Jeová não tem amor. É indiferente para Jeová o amor. E para Jesus é desnecessária a lei. Porque ele tem outra lei para nós. Outra jurisdição. Percebe? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente olha Cristo e quer transformar Cristo em filho de Jeová. Não dá para fazer isso. Não é possível. Quando Jesus fala assim, ó, Felipe, não credes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ao menos credes pelas mesmas obras. Ou seja, as obras que Jesus faz são as obras que o Pai faz. Quais são as obras de Jeová? A obra de Jeová é criar a lei e acusar. E Jesus faz isso? Ele acusa? Ele cria leis e acusa? Não, Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio para condenar o homem, ele veio para salvar o homem. Olha que interessante. Então é impossível que Cristo seja filho de Jeová. É impossível. Não dá para Jesus ser filho de Jeová por causa das obras. As obras de Cristo são as obras do Pai. Jesus só fez coisa interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Jesus não fez as obras de Jeová. Ele recusou as obras de Jeová. Deu para entender? Ele recusou toda a obra de Jeová. Jesus recusou. Muito bem, vamos lá. Jeová abomina a desobediência. Ele detesta a desobediência. Jesus perdoa o desobediente. Ele ama o desobediente. Você está entendendo? Vamos ver lá. Você quer ver um texto bastante interessante que eu vou mostrar aqui para vocês? Está lá em Deuteronômio também. Ué, cadê? Vamos voltar aqui. Eu sou meio atrapalhado aqui no computador, mas eu chego lá. Ó, Deuteronômio 28, versos 61 a 63. Vamos lá. Olha assim. Também o Jeová fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro da lei, até que sejas destruído. O objetivo de Jeová é a destruição. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como estrelas do céu em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz de Jeová teu Deus. E será que assim como Jeová se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim Jeová se deleitará, olha que horror, em destruir-vos e consumir-vos
e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Meu Jesus. É difícil, né? Difícil você ver Jesus fazendo isso. Em algum momento você viu Jesus fazendo isso? Em algum momento Jesus falou assim: você desobediente será lançado no inferno. Você desobediente terá lepra. Jesus falou: você desobediente, você vai ter câncer. Então, gente, é difícil, né? Pensa bem. Não sou eu que estou falando. Está aí. Está na Bíblia. Veja com os teus olhos, não precisa ver com os meus. O amor de Jeová, sabe qual é o nome do amor de Jeová? Pavor. Jeová, ele quer que nós tenhamos pavor, medo. O amor de Jeová se chama pavor, pois uma vez sabendo que trará pestilência para aquele que não obedecer. Só que Jesus, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Jesus, ele nunca pôs pestilência em ninguém. Ora, se Jesus faz as obras do Pai e o Pai é Jeová, então Jesus faria pestilência. Como Jesus faz as obras do Pai e o Pai não é Jeová, é outro, ele não dá pestilência, ele dá amor. Sabe aquela prostituta que foi pego e o povo queria ir lá e apedrejar ela? Lembra dessa passagem, né? O povo foi lá para apedrejar. Jesus poderia ser o primeiro a pegar a pedra e jogar na cabeça, no meio da testa da prostituta. Por quê? Porque a obra de Jeová é assim. É o pavor. É o medo. Mas Jesus não fez isso. Olha, a obra de Cristo, dá para você comparar a obra de Cristo com a obra de Jeová? Não dá. Não me convence. As obras de Cristo são as obras do Pai. E Jesus falou assim: o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. As obras do Pai, a obra do Pai é salvação. A obra de Jeová é condenação. A obra do Pai é salvação, ainda que você cometa pecados. Mas ele nunca vai colocar você no inferno. Se você genuinamente pedir perdão por ter desagradado o Pai, ele te perdoa. Percebe? Se você cometeu um ato que desagrada a Cristo, que seja contrário à obra de Cristo, e genuinamente do fundo do seu coração você se arrepender, Jesus, ele vai lá e perdoa. Vai pedir perdão para Jeová, você vê o que acontece. Sabe como é que se pedia perdão para Jeová? Pegava-se uma ovelha, cortava-lhe a garganta, fazia com que todo o sangue daquela ovelha vertesse, aí Jeová ia falar: ai, eu te perdoo. Tinha que ter desgraça. Lembra do olho por olho, dente por dente? Se você comete um pecado, se você comete uma transgressão da lei de Jeová, sabe o que vai acontecer? Alguém vai ter que sofrer, coitada da ovelhinha, que não tem nada a ver com o teu pecado. Mas a ovelhinha, ela é morta, ela é sacrificada, ela é sei lá o quê, para poder perdoar o teu pecado.
Jesus não faz isso. Jesus, ele olha para você, se compadece de você. Se você chegar com genuíno arrependimento do seu coração, Jesus olha para você e fala, vem cá, meu filhinho, eu te amo. É assim que Jesus faz. Então, olha, queridos, talvez você esteja vendo essa pregação pela primeira vez, mas eu não consigo. Eu estaria desonrando a Cristo, chamando-o de filho de Jeová. Eu não posso fazer isso. Com o meu Jesus, não dá. Aquele que subiu na cruz, que sofreu, que verteu sangue, que passou, sei lá o que, irmão, não dá nem para falar. E chamar ele de filho de Jeová, não dá. Eu não consigo. Eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei se eu vou conseguir falar aqui, que eu estou bem empolgado, não sei se você percebeu. Quer ver que interessante? Jesus, lá em Lucas 13, eu vou ler aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Depois você procura lá o texto, está gravado aí, depois você procura o texto. Em Lucas 13, de 10 a 16, eu vou ler aqui para a gente não perder tempo. Diz o seguinte: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E pôs as mãos sobre ela, Jesus, e logo se endireitou e ela glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, isso tudo estava sendo feito diante dos olhos dos príncipes da sinagoga. E o príncipe aqui no sentido de principal, tá? O principal, ou seja, aquela pessoa que estava ali comandando, ordenando todas as coisas naquela sinagoga. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Gente, como é que alguém pode ficar indignado por uma pessoa ser curada? Eu não consigo entender isso. Como é que alguém se indigna porque uma pessoa foi curada? Cara, não importa se é curado no sábado, no domingo, na segunda, na terça, de noite, de madrugada, às 6 da manhã, às 7 da tarde, às 7 da noite. Não interessa, é motivo de muita alegria. E o sujeito aqui, ó, indignado. É interessante. Indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. A palavra mister aqui não é mister dos americanos do inglês não, tá? Mister significa necessário. Então eu vou traduzir aqui para vocês. 6 dias há de que é necessário, obrigatório trabalhar, mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Então, se tiver que ser curado, velho, fala o seguinte, no sábado você não pode ir. Tem que ficar. E se você morrer no sábado? Não pode morrer no sábado? Esqueci de perguntar para esse cara aqui. Aí, não no dia de sábado, você não tem que vir no dia de sábado pedir cura. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva. Só um segundo. A beber? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha ela presa. Isso é amor. Você sabe por que esse sujeito ficou indignado? Porque ele tinha pavor. Ele tinha pavor de Jeová. Porque no sábado, se você não cumprisse o sábado,
você seria fulminado, você seria cheio de pragas, de pestilência. O pavor de Jeová é tão grande que suprime o amor ao próximo. Interessante, né? Convido você a refletir sobre isso, velho. Muito bem. No Novo Testamento, quem põe enfermidade, você sabe quem põe enfermidade no Novo Testamento? É Satanás. Você sabe quem tira a enfermidade no Novo Testamento? É Jesus. Você sabe quem põe a enfermidade é Satanás? Mas por que Satanás põe a enfermidade? Porque Jeová manda. Ele manda, porque se você descumprir a lei, ele manda Satanás ir lá aplicar a lei. Ele é o promotor de justiça. Ele é o promotor da paz. Então ele vai lá e joga uma enfermidade. Joga uma pestilência, um câncer, uma lepra. É isso aí. Deu pra entender? Tá muito claro, né? Agora, Jesus, ele não aguenta ver uma pessoa doente. As entranhas de Cristo se mexem, se movem quando vê uma pessoa enferma. Não tem um caso na Bíblia que Jesus deixou de curar o enfermo, porque o amor de Cristo é incrível, fabuloso, é tremendo, é enorme. Mas Satanás, ele olha e fala assim, não, você cometeu esse pecado, então você precisa de uma praguinha aí. Você precisa de uma pestilênciazinha aí. Jesus é fantástico. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curava todos. E Satanás queria colocar a enfermidade em todos. O Deus do Velho Testamento é o rei da morte. O Deus do Velho Testamento é o Senhor da morte. Você quer ver? Vou mostrar para você. Adão pecou, Eva pecou. E isso teve um efeito. Sabe qual é? Toda a descendência de Adão foi condenada à morte. Apenas isso. Em Romanos 5,12, depois você abre, eu vou ler, porque já peguei o texto aqui. Diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eu vou explicar esse versículo para você. Eu vou explicar. Ele fala assim: por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado no mundo entrou a morte. Agora, quem estabeleceu a morte? Você sabe quem estabeleceu a morte? Quem definiu a morte? Ah, foi Jesus. Foi Jesus? É lógico que não. Jesus não quer, ele não tem nada a ver com a morte. Então a gente não pode falar que Jesus estava no Éden. Quem fala que Jesus estava no Éden, me desculpa, meu irmão, mas está redondamente enganado. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Presta bem atenção. Vamos lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Tá aqui, ó. Gênesis, capítulo 2. Aí lá no finalzinho, ele fala assim. Finalzinho não, aqui, ó. Ele fala assim:
E tomou, ó, verso 15, 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou Jeová Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ó, definição de morte. Neste versículo, Gênesis 2,17, Jeová Deus criou o império da morte. Se fosse Jesus no lugar, ele colocaria assim: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, eu vou ficar triste, mas se você me pedir perdão, eu te perdoarei. Deu para entender? Essa é a obra de Cristo. A obra de Cristo é o perdão. A obra de Jeová é a condenação. Continuando. Nós herdamos essa morte. Eu herdei essa morte. Você herdou essa morte. Continuando. Em Colossenses 2,13, ele fala assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus os vivificou juntamente com ele, perdoando-vos. Essa é a obra de Cristo. Perdoando-vos todas as ofensas. Em Cristo, quem crer em Cristo, sai da morte. Sai da jurisdição da lei. Percebe? João 5,24, ele fala assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que não é Jeová, não pode ser Jeová, tem a vida eterna, porque Jeová não tem a vida eterna, ele tem a morte eterna. E não entrará em condenação. Por quê? Porque aquele que me enviou não criou a condenação, mas passou da morte para a vida, saiu da jurisdição da lei. Caramba! Não consigo enxergar Jesus no Velho Testamento. Eu não consigo enxergar Jesus em Gênesis. Eu não consigo enxergar Jesus em Levítico, em Deuteronômio. Eu não consigo ver Jesus dizendo assim: aquele que desobedecer meu Pai receberá as pestilências, o câncer, a lepra. Jeová, ele tem o reino da morte nas suas mãos. Cristo tem o reino da vida em suas mãos. Sabe como é que você sai da morte de Jeová e vai para a vida de Cristo? Crendo em Cristo e se batizando. Então batize-se. Se você nunca se batizou, tem medo do batismo, eu não tenho certeza, porque é a primeira coisa que você tem que pensar, é o batismo. Saia da jurisdição da lei. Se a morte no batismo for genuína, então você morre com Cristo. E continua vivo, com um grande potencial. O potencial de vencer o pecado. E aí surge então a nova criatura. Se você não morrer no batismo, se você não matar o velho homem que está dentro de você, não nasce uma nova criatura. Em Romanos 1, verso 3 e 4, ele fala assim: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é nascido de Maria, ele nasceu segundo a carne. E somente foi declarado Filho de Deus na ressurreição. Deus é amor. O amor não faz mal. Jesus não faz mal, portanto, Jesus é amor. Meu Deus do céu, eu termino aqui. Tenta me convencer o contrário. Vai ser difícil. Sabe por quê? Porque eu amo a Cristo. Eu amo o Pai. Eu olho para a obra de Cristo e vejo um Deus fabuloso. Um Deus glorioso. Eu não vejo um Deus ranzinza, nervoso, Senhor dos exércitos. Para que Jesus precisa de exército? Para que Deus precisa de um exército? O exército só serve para matar, para guerrear, para brigar. Jeová é o Senhor dos exércitos. Jesus. Jesus, ele fala assim: se guardares as minhas palavras, aquele que me ama e guarda as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Isso não pode ser obra de Jeová. Não dá para. Jeová não vai fazer isso. Percebe? Por isso que a obra de Cristo é incrível. Muito bem, é isso aí. Hoje, então, eu encerro esse assunto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode encaminhar para a gente as perguntas, não tem problema. Você vai encontrar um lugarzinho lá no nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br, e você pode encaminhar, eventualmente, as perguntas por lá, tá bom? E seja bem-vindo à nossa igrejinha. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.